graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para juntos em unidade adorarmos, exaltarmos e engrandecermos o seu santo e maravilhoso nome. Nesse tempo de caos, de surto, nós estamos aqui nos alegrando no Senhor e compartilhando a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de esperança, Estamos longe de corpo, mas unidos nele, que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia comigo, aí no seu lugar, na sua casa, no Salmo de número 71. Salmo de número 71. Foi a palavra do culto do último domingo, foi esse salmo. Eu quero ler um trecho deste salmo a partir do verso de número 14, em que diz assim: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Amém? Eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Amém? É Ele nossa esperança, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Eu te convido nesse instante a fechar os olhos para nós começarmos com uma oração. Obrigado, Pai, por tua graça, por tua fidelidade. Obrigado, Papai, por teu amor infinito que nos alcançou, por tuas misericórdias que se renovaram esta manhã sobre as nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem mostrado a tua salvação. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, que seja um tempo da manifestação da tua glória, do teu poder, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, quebrando barreiras, Papai, em nome de Jesus. Nós declaramos uma noite de despertamento, uma noite de restauração, que a tua palavra venha trazer em nós vida, em nome de Jesus Cristo. Que possamos, Papai, depois dessa reunião, deste momento de adoração, de meditação na tua palavra, que sejamos renovados, avivados, transformados, cheios do teu Espírito, para a tua glória e para o teu louvor. Nos dê uma direção, uma palavra rema para esta noite. Em o nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.
Jesus para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Deus. Convido todos a abrirem suas Bíblias comigo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 6. Como nós podemos vencer a morte, o sofrimento, o caos. É sobre isso que eu quero meditar, quero pensar com você essa noite, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o meu sofrimento pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa de sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele, Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, neste instante, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, aprendendo do Senhor. Que Tua palavra cumpra em nossas vidas aquilo que lhe apraz. Que cada palavra dita aqui nesse instante, no descorrer dessa palavra, sejam direcionadas, guiadas pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa repreender toda apatia espiritual, toda confusão, toda distração, tudo que não provém do Senhor. Fique à vontade para cumprir em nossas vidas a Tua boa, agradável e perfeita vontade, para a Tua glória e para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para o seu filho na fé, seu filho amado Timóteo. Provavelmente é a última carta escrita por Paulo, de acordo com os estudiosos. No finalzinho de sua caminhada, no finalzinho de sua carreira, ele escreve essa carta para encorajar seu filho Timóteo. Uma palavra de encorajamento. Timóteo passaria por um tempo complicado agora, perdendo o seu mentor, perdendo uma pessoa que amava, que tinha por referência. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta de encorajamento para ele. Tempo de dor, tempo de dificuldade. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Eu aprendi, eu ouvi acerca dessa palavra, eu entendi essa palavra há cerca de uns 4 anos, quando eu vivia um tempo de caos na minha vida, um tempo de luta, de dor, de sofrimento, de desespero, um tempo de muito medo. Era esse período que eu estava passando, quando eu entendi essa parte do Evangelho, essa instrução do Evangelho, trouxe conforto, direção para a minha vida, e eu espero que traga conforto e direção para a sua vida, para a vida de você que está assistindo esse vídeo também. Nós precisamos hoje de uma palavra de encorajamento diante do caos que está instalado para todo lado, porque o medo tem se generalizado, o medo tem se espalhado, o caos tem se espalhado, e o medo é uma doença. O medo paralisa, o medo impede cada um de nós de raciocinar, de avançar, de romper, nos impede de pensar, de tomar decisões, atitudes sensatas. O medo causa isso, medo do sofrimento, medo
da violência, o medo da morte, o medo do desemprego, o medo da crise, o medo do porvir, não é? Principalmente o medo do sofrimento, porque se tem algo que iguala a todos é o sofrimento. O sofrimento chega para o pobre, chega para o rico, o sofrimento ele chega para o novo, para o jovem, ele chega para o velho, ele chega para o crente, ele chega para o incrédulo. O sofrimento ele bate a porta de todo mundo. Todos nós passamos por momentos de crise, por momentos de dificuldade, todos nós enfrentamos tempestades, terremotos, tempos de deserto, tempos de aflição. Todos nós experimentamos uma perda, todos nós enfrentamos crise na fé, crise na família, uma crise econômica, uma crise política. Todos nós passamos por momentos assim, estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós, independente de fé, independente do credo, independente da religião, todos nós estamos suscetíveis a passarmos por isso. Hoje é praticamente mundial essa crise, o medo que tem imperado, que tem dominado, que tem tomado conta, chegado em muitas casas, em muitas vidas, em muitos corações. E às vezes o medo, o sofrimento, a morte, o ódio, a violência, o caos, parece que ele chega tentando dominar, preencher cada espaço, em cada lugar, em cada lar, em cada vida, e ele chega querendo tomar conta de tudo. E nós precisamos colocar um limite para a morte, precisamos colocar um limite para o caos, precisamos colocar um limite para o sofrimento, e nós podemos fazer isso. Nós podemos determinar limite e falar: morte, caos, sofrimento, eu coloco um limite na sua ação em minha família, eu coloco um limite na sua ação em minha vida, eu coloco um limite em sua ação no meu casamento, nos meus filhos, eu coloco um limite, eu coloco uma barreira. Nós podemos fazer isso em Cristo Jesus, nós podemos romper essas barreiras, nós podemos vencer, nós podemos suportar, nós podemos superar. Apóstolo Paulo fala o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo estava falando de sofrimento, ele estava falando de momentos de crise, de dificuldade. Ele está falando: eu posso suportar, eu posso superar, eu posso romper, apesar da dor, da crise, da dificuldade, do caos. Eu posso, porque existe um que eu confiei a minha vida, o meu coração, Ele, Cristo, me fortalece, me capacita a vencer, me capacita a superar. Vamos dar limite ao sofrimento, à morte, ao caos. Como nós vamos fazer isso? Debatendo? Não, debater não adianta. Criticando também não adianta. Culpando o governo, o pastor, o irmão, o fulano, o beltrano. Não. Transferir responsabilidade também não adianta, não resolve. Se desesperar, piora as coisas, não resolve. Fugir. Para onde? Os problemas estão aí, a dificuldade está aí, o caos está aí. Se esconder, fugir, também não vai resolver. Blasfemar contra Deus, muito menos. Abandonar a Deus é insanidade, é loucura. Muitas pessoas no momento de crise, de dificuldade, abandonam a Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, viram as costas para Deus no momento que mais precisam dele. Ei, Deus faz parte da solução. A mulher briga com o marido briga com a esposa, vira as costas para Deus. A culpa é do marido, é da esposa, não é de Deus. Deus faz parte da solução, Deus faz parte da resposta. Virar as costas para Deus é loucura. É aos pés dele que precisamos estar, é aos pés da cruz que precisamos estar. Como o pastor responder ao sofrimento? De acordo com Paulo, nessa carta ele instruindo a Timóteo, quais as lições que podemos tirar dela? Primeira resposta que nós podemos, devemos dar ao sofrimento, está no versículo 8. Portanto,
Não se envergonhe, Timóteo. Não se envergonhe, igreja. Irmão, irmã, você que está ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Qual resposta eu vou dar para a morte, para o sofrimento, para o caos, para o desespero? Qual a resposta que eu vou dar para o medo que está tentando me encurralar, gerar em mim ansiedade, crise, pânico? Qual a resposta que eu vou dar? Eu vou anunciar o que é a vida, anunciar o Evangelho, que significa boa notícia. No meio do caos, de tanta notícia ruim, eu vou anunciar a boa notícia de Deus, acerca do seu Filho, que morreu a minha morte, para me dar vida. Eu vou anunciar. Não se envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus. Não se envergonhe de anunciar a Cristo. Seja um mensageiro, um profeta, uma profetisa da esperança, da vida, da eternidade, da cura, da libertação, da transformação, de um novo tempo, de uma nova oportunidade, de uma nova história. O mundo está um caos, se encontra em desordem, as pessoas estão morrendo, sofrendo, sem esperança, pessoas com vidas marcadas pela morte, marcadas pelo ódio, pelo desgosto, pela desesperança, pela depressão, pela síndrome do pânico, pessoas que não conseguem enxergar luz no fim do túnel, saída. Mas nós não. Nós temos a palavra da vida e a própria vida em nosso favor. Nós enxergamos, pensamos e acreditamos diferente, e nós precisamos anunciar isso. Anunciar o que, pastor? Anunciar que cremos num Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vivo está e permanece para sempre. Crendo nesse Deus que me redimiu, que me curou, que me restaurou os meus sonhos, os nossos sonhos. Sabe, houve um tempo que nem eu acreditava em mim, quanto mais aqueles que me rodeiam, aqueles que estavam ao meu redor. Mas existe alguém que acreditou, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele me redimiu, me alcançou, me curou, me libertou, mudou a minha história, me deu uma nova direção para a minha vida. Quantas vezes eu pensei, até tentei tirar a própria vida, porque eu não enxergava luz no fim do túnel, eu não enxergava esperança, eu não enxergava vida, mas a mensagem da vida alcançou o meu coração. Você que está ouvindo essa mensagem, a vida, ela quer entrar, chegar ao seu coração e colocar limite para a morte, para o sofrimento, para o medo e para o caos. Deus restaura sonhos, Deus restaura a história, Deus restaura a esperança antes usurpada. Ele vai consumar a história, Ele vai levar o universo a um fim desejado. Essa é minha fé, é nisso que eu creio, é isso que eu vou anunciar. O meu Redentor vivo está. Timóteo, vão pensar que nós estamos loucos, vão pensar que perdemos o juízo, vão pensar que isso é invenção, mas é essa a nossa esperança, é essa a nossa fé, é essa a nossa direção, e eu não me envergonho de anunciar essa vida, essa esperança, essa verdade. Não. Ele me perdoou, Ele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou em uma rocha firme. Ele colocou um cântico de louvor na minha boca. Ele mudou a minha história e a história de tantas outras pessoas. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, o meu Redentor é vivo, Ele permanece vivo, Ele não perdeu o controle, e eu vou anunciar essa vida. Primeira resposta para o caos:
anuncia vida em um tempo que tem tantos profetas do caos e da morte. Anuncia vida, porque ela é verdadeira. Segunda resposta para a morte: nós vamos crer na esperança da ressurreição. Verso 10: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus, Ele tornou a morte inoperante, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Presta atenção, Jesus venceu a morte, e Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ele tornou a morte inoperante. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde parar o autor da vida. É Ele o autor da vida. Não pôde parar. Nele a vida. Jesus deu prazo de validade para a morte. Em outras palavras, Ele nos deu a esperança da ressurreição. Sabe que em nossa caminhada terrena, em nossa trajetória nesta terra, nós nos deparamos com sangue, nós nos deparamos com violência, nós nos deparamos com enfermidades, nós nos deparamos com corrupção, nós nos deparamos com caos. O mundo jaz o maligno, o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, mas nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é a ressurreição. Apóstolo Paulo diz que se esperamos no Senhor apenas nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe uma promessa viva e verdadeira, e eu guardo em meu coração. Guarda ela no seu coração. Olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O sofrimento do tempo presente, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Preste atenção, está escrito: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós vamos morar em um local onde não há dor, onde não há morte, onde não há desesperança, onde não há corrupção, onde não há engano, onde não há mentira. Nós estaremos com Ele, com seres celestiais, adorando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Ele tornou inoperante a morte e trouxe a vida, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Nossa casa, nossa morada não é aqui. Aqui a gente chora, aqui a gente se decepciona, aqui a gente se angustia, aqui somos traídos, somos afrontados, somos humilhados, passamos por tempos difíceis, enfrentamos crises. Aqui nós passamos por isso, mas a nossa esperança não é para aqui. Levanta a sua cabeça. Não se turbe o teu coração, creia em Deus, creia em Cristo. Na casa do Pai há muitas moradas. O nosso maior problema não é o coronavírus, não é a crise econômica, não é a crise política. O nosso maior problema era a morte, que vem com consequência dos nossos pecados, e todos pecamos, e o salário nosso seria a morte, mas Cristo já morreu a nossa morte e nos deu vida. Então a nossa esperança não é para agora, a nossa esperança é para agora e para a eternidade. Ele nos comprou por um alto preço. E 1 Coríntios 15:54 vai dizer: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, a morte, o seu poder? Onde está, a morte, a sua resistência? Então escuta uma coisa: quando o sofrimento, o medo, a angústia, a morte
tentar invadir a sua casa, a sua vida, tentar entrar em seu coração, olha para ela com cara de ressurreição e lembra que Cristo te tirou das trevas e te transportou para a luz, te tirou da morte e te trouxe para a vida. Olha para a morte, para o caos, para o sofrimento com cara de ressurreição, de quem está cheio de esperança, de que o Redentor vive e permanece para todo sempre. Terceira resposta para o caos. Vamos responder ao caos com ousadia. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Cristo também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Presta atenção, Jesus nos liberta do medo da morte. Ele nos liberta do medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele nos liberta do medo da morte. E se Ele nos liberta do medo da morte, do caos, do sofrimento, nós vamos então guerrear, lutar contra a morte e o sofrimento. E nós vamos declarar para a morte e para o sofrimento: ó morte, ó caos, ó desespero, medo, trevas, vão andando para trás aí, porque eu estou em Cristo Jesus e eu não temo mais a morte, porque Ele tornou a morte inoperante. Então vai andando, vai batendo em retirada, porque eu estou avançando, eu estou seguindo em frente. Tem gente retrocedendo, tem gente parando, tem gente se escondendo, mas a minha resposta é avançar, a minha resposta é enfrentar, a minha resposta é com ousadia, com intrepidez e com autoridade. E ao ódio que tem se espalhado, eu vou responder com amor, porque amor é marca de quem tem uma vida marcada pela vida, de quem tem uma vida viva. E eu vou amar quem me prejudicou, vou retribuir o mal com o bem, e eu vou dar outra face, porque foi isso que Cristo me ensinou. Eu não vou ser, não aceito ser contaminado pela morte, não, pelo ódio, não aceito, porque no céu não se mata, no céu triunfa o amor, no céu triunfa a misericórdia, no céu não é o que é justo ou é injusto, no céu um Deus santo e perfeito morre no lugar de um homem imperfeito e pecador. Então é essa a minha mentalidade, é essa a minha fé, e é assim que eu vou responder com ousadia à morte, ao caos que tenta se aproximar, ao ódio que tenta dominar, a vingança que tenta me manchar, me marcar. É assim que eu vou responder. E nós vamos responder à morte fazendo ação social, nós vamos responder à morte ajudando os necessitados, nós vamos criar agora, nesse tempo de dificuldade, telefones, deixar disponível para quem estiver solitário, precisando de uma palavra de oração, de vida, de esperança. Estamos nos organizando, vocês vão ter para quem ligar, e nós vamos arrecadar alimento também, e vamos levar alimento para os vulneráveis. Gleiber, nosso líder de jovens, já está fazendo isso. Se tiver alimento aí para doar, nós vamos arrecadar, porque nós vamos responder à morte e ao caos com vida, e nós vamos ajudar os necessitados, vamos apoiar projetos, vamos anunciar a vida, porque a morte não vai nos parar, a morte não vai nos deter, porque Cristo venceu a morte e a tornou inoperante em nossas vidas. Vamos continuar amando, vamos continuar frutificando, vamos continuar perdoando, vamos continuar vivendo, vamos continuar avançando, vamos continuar servindo, vamos continuar tendo vida viva, porque Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade, e tornou a morte inoperante. Nós vamos anunciar a vida, nós vamos ter esperança na vida, e nós vamos responder com atitudes de vida. Se você puder, aí mesmo em sua casa, onde você estiver, se coloque de pé. Se você quiser se prostrar, fique à vontade, mas eu te convido nesse instante a fechar os olhos. Nós temos duas escolhas:
caos e a morte, ou colocar limite para o caos e caminharmos na vida, tendo uma vida viva, frutífera em Cristo, longe de uma vida morta sem Cristo. Talvez você esteja essa noite morta espiritualmente, sem esperança, sem sonho, sem perspectiva, mas Deus está te chamando agora para a vida. Talvez você se encontre tomada de ansiedade, de medo, de angústia, mas Deus está te chamando para a vida. Ele vai nos revestir de amor, de ousadia, que a verdade, as verdades de Deus venham invadir, penetrar e ser derramadas em nossos corações, em nossas vidas, de tal maneira que venha transbordar de amor, de esperança. E nós vamos sair hoje ainda anunciando a vida, anunciando a verdade, anunciando a esperança, nos mobilizando por aqueles que não conseguem. E nós vamos fazer algo, nós vamos dar resposta para a morte, nós vamos dar resposta para o sofrimento, porque o nosso Redentor vive, e Ele vive e habita em nós, dentro de nós. Tem esse momento para falar com Deus. Vamos entoar um louvor, uma canção. Logo após eu vou orar com você, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, em nome de Jesus, enche os nossos corações, as nossas vidas do Teu amor, da viva esperança. Tira de nós todo medo, toda ansiedade, toda angústia. Nos enche, derrama sobre nós o sentimento, o espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Que possamos, nesse tempo de caos, ser luz, ser sal, ser esperança. Que nós possamos, nós, Igreja do Senhor, sermos instrumentos de vida, de restauração, de cura, de libertação. Nós somos os mensageiros das boas novas, nós recebemos as boas novas. A morte foi tragada pela vitória, ela não tem poder sobre as nossas vidas. Então, Senhor, que possamos anunciar o Teu Espírito, a vida, a esperança, a verdade que transforma, que cura, que restaura, em nome de Jesus. Nós colocamos esta noite, neste momento, limite para a morte, e nós declaramos em
madrugada, porque Cristo reina em nossas vidas, Ele governa as nossas vidas, Ele reina nesse lugar. Declara em nome de Jesus para o medo, para as trevas e para o caos, que Cristo é seu Senhor, que é Ele quem governa, em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua cabeça, igreja, levanta os teus olhos, contemplem a glória e a grandeza todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amanhã essa palavra estará também no nosso canal do YouTube, e te convido a compartilhar, a divulgar, porque nós somos chamados para evangelizar, e esse é um instrumento que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que possamos alcançar vidas, alcançar corações e evangelizar. Amém? Ficam em paz, que o imenso amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.